Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos mais uma aula aí então, seguindo esses padrões online, tá? Então a gente hoje vai começar a unidade 7 do livro de vocês, tá? Que é sobre plantas, tá bom? Então, mais precisamente aí, né, essa unidade ela tem 3 capítulos dentro dela. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24, grupo de plantas e seus ciclos de vida, beleza? Esse material que eu estou utilizando aqui, né, ele é da PUC de Goiás, é um PDF bem didático e prático para a gente trabalhar em aula, beleza? Então, fiquem atentos aí que é um assunto bem interessante, né? Já não são seres tão abstratos à nossa realidade, né? Como os microscópios que a gente não consegue ver assim, né, a todo tempo no dia a dia. Os vegetais, as plantas, né, elas estão presentes aí como base da cadeia alimentar, né, alimentação de tantos animais aí que também a gente, né, consome esses vegetais diretamente, eles dão frutos para a gente também que são consumidos, enfim, eles fazem parte também, né, da nossa disponibilidade de oxigênio na atmosfera. A importância deles é, né, sem dúvida essencial e é muito é muito grande, né, a gama de seres presentes nesse reino. Então vamos começar aqui conhecendo algumas características do reino Plantae, para depois a gente aprender a classificar, né, conhecer como eles se reproduzem, né, os seus grupos principais, ali, as diferenças de reprodução de cada um, beleza? Então vamos lá. Características gerais, então, de todos esses seres vegetais, eles vão ter células eucariontes, né? Células com núcleo, né, separado ali do citoplasma. São seres pluricelulares, ou seja, mais de uma célula. São autótrofos, né? Então quer dizer que eles sintetizam o próprio alimento, né, por meio da fotossíntese. Então eles são fotossintetizantes também. Existe, né, presença de seiva bruta e seiva elaborada. Isso em algum deles, né? Não são todos, mas essa essa seiva, né, ela vai correr em vasos dentro das plantas em algumas situações, não todas. Presença de parede celular, né? Então, célula vegetal, ela tem parede celular revestida, né, feita de celulose. Tem lá os cloroplastos e estômatos. Também são características, né, específicas aí das células vegetais. Substância então de reserva vai ser o amido, né? E predominantemente terrestres. Você encontra algumas ali aquáticas, mas a predominância é terrestre. É terrestre. Tamanhos serão variados, você vai ver que tem uma diferença evolutiva, né? Quanto mais evoluída for a planta, maior tendência de ser, né, de ter um tamanho também maior vai ser também. Então, aqui tem um desenho da célula eucariótica, né, célula vegetal, e ali você vai ver estruturas até que estão presentes também na célula animal, né, como por exemplo núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático, ribossomo, aparelho de Golgi, mas tem algumas que estão presentes aqui na célula vegetal que você não encontra na animal, né? O vacúolo, os cloroplastos, né? Tem essas células verdinhas aqui. Inclusive, é dentro do cloroplasto que fica, né, a clorofila, que é o que dá a coloração verde à planta. Então, e a parede celular, né, que é essa estrutura de fora aqui.
que dá essa sustentação às células das plantas, né? Não permite que elas se rompam, por exemplo, por excesso de água, né? E assim por diante. Vamos lá então. Aqui tem um desenho, né, da estrutura dos cloroplastos dentro da célula. Então aqui estão os cloroplastos, a quantidade, né, dentro das células é grande de cloroplastos. E aqui tem a separação das células feita pela parede celular. É o detalhe aí das plantas. Então, isso aqui que está sendo falado, galera, são características, né, gerais das plantas, por enquanto. Depois a gente vai começar a diferenciar, né, uma da outra aí, as características específicas de cada grupo, beleza? Agora, falando sobre nutrição, né, como ela se mantém no ambiente, como ela consegue se nutrir, a gente vai começar aqui por baixo, tá? Então, esse desenho ele mostra um fluxo, né, corrente aqui de substâncias dentro dela, e aí começa por aqui pela raiz, né? A água e os sais minerais são capturados pela raiz, então tá aqui a setinha azul clara, né? A seiva bruta, então, contendo, né, água e sais, é distribuída pelo xilema, é o nome dos vasos que tem aqui, né, no caule, para todas as partes da planta. Então, água e sais vão subir aqui, né, vão ser distribuídos pela planta toda. Uma parte da água evapora pelos estômatos das folhas. Então, são estruturas presentes nas folhas, abrem e fecham, né, e vão permitir aqui a liberação do vapor da água e também a entrada de gás carbônico, né, nas folhas, por meio desses estômatos. Aí, contendo essa água, né, que foi absorvida aqui pela raiz e tendo a luz solar, a planta e o gás carbônico também, né, que a planta absorveu aqui, ela vai fazer a fotossíntese. Por meio da fotossíntese, ela consegue liberar oxigênio, né, para a atmosfera e produzir açúcar, né, glicose, para a própria planta. Então a planta usa o gás carbônico, a luz e a água para fazer fotossíntese. Esse processo libera oxigênio e aí a glicose que ela produziu na fotossíntese vai integrar a seiva elaborada. A seiva elaborada, então, né, vai vir de cima para baixo aqui e vai ser distribuída por meio de outros vasos presentes na planta aqui, que são chamados floema, tá? Xilema e floema são esses vasos presentes aí no caule, na planta, né, como um todo. Então, por meio do floema, a seiva elaborada vai ser distribuída para toda a planta. Aqui na raiz também vai ocorrer a respiração, né? Então a planta ela respira também. Durante o dia ela faz fotossíntese, né? Mas ela mantém uma respiração também, né, durante todo o período aí de tempo e, e ela respira como nós, né? Absorve oxigênio e libera gás carbônico, tá? Existe também essa respiração, por isso que as plantas, né, elas não, no caso a Amazônia, né, ela não chega a ser o pulmão do mundo, né? Porque o oxigênio produzido ali naquele local, ele também é absorvido, né, por elas. Por exemplo, você libera oxigênio durante o dia, né, enquanto está tendo a fotossíntese, mas à noite ela continua respirando ali aquele oxigênio que ela produziu. Então, nem todo, né, o oxigênio que é liberado ele é disponibilizado ali para a respiração dos animais, né? Ela também respira. Então, mas a Amazônia, galera, não deixa de ter sua importância, né? Ela tem, principalmente com relação ao clima, né? A umidade relativa do ar, ela tem toda uma importância por manter, né, esse clima em nosso continente, beleza? Bom, quais são os representantes do reino Plantae? Galera, há um tempo atrás, né, as algas fizeram parte desse reino também, hoje não fazem mais, né? Elas fazem parte do reino protoctista, por algumas características específicas que foram, né, descobertas aí das algas. Então, quem faz parte do reino Plantae hoje são
briófitas, né? Essas plantas avasculares, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. Bom, esses dois grupos aqui, né, essas duas plantas, né, formando esse grupo, elas são sem semente. As gimnospermas e angiospermas têm semente, tá? Aqui está distribuído justamente com relação à ordem evolutiva, né? Da mais antiga para a mais recente, tá? Começando então aqui as briófitas, né? Temos alguns exemplos de musgos e hepáticas. A gente vai falar detalhadamente de cada um. As pteridófitas, temos exemplos das samambaias e avencas, e são chamadas, portanto, de vegetais inferiores, né? São plantas de pequeno porte. As gimnospermas, temos exemplo do pinheiro do Pará, né? Também conhecido como Paraná, também conhecido como araucária. E as angiospermas, alguns exemplos aqui, né? Qualquer planta que produz fruto, então mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro, são, né, vegetais de grande porte, são chamados então de superiores. Então, fotos aí para ilustrar os exemplos que nós falamos, né? Os musgos, briófitas, samambaias, pteridófitas, a pinheiro do Paraná, né, ou a araucária, são as gimnospermas, e uma árvore frutífera representando aí as angiospermas. Parece ser uma maçã, né, esse fruto aí. Bom, então, evolutivamente, galera, a gente já tratou de... já estudou, né, cladogramas, falando sobre evolução, quem foram os primeiros, quem foram os últimos a surgir na linha evolutiva. Agora, a gente pode usar um pouco essa ideia aqui, né, falando dos vegetais. Então, primeiro aí, né, como eu comentei, as algas verdes surgiram e delas, por mais que elas não façam, né, parte desse grupo hoje, que é o reino plantae, elas deram origem, né, às briófitas. Então tá aí, né, segundo surgimento aí, foram as briófitas. Depois das briófitas vieram, portanto, as pteridófitas. Em quarto lugar, na linha evolutiva, vieram as gimnospermas. E por último, as angiospermas, que são essas árvores frutíferas que nós conhecemos. Acredita-se que os vegetais evoluíram a partir de um grupo de algas pluricelulares. As algas não possuem raiz, caule nem folhas. Não possuem também vasos condutores de seiva, pois por serem aquáticas, elas absorvem substâncias por toda a superfície do talo, que é permeável, né? São diferenças aí bem claras, né, das plantas que nós conhecemos hoje, mas elas têm sim algumas características que mostram evolutivamente, né, descendência. Aí tem algumas características da planta, mostrando os vasos condutores de seiva, né, como eu comentei lá, o xilema e o floema. Então, seiva bruta, né, que conduz o xilema, e o floema que conduz a seiva elaborada. Repare que o sentido é sempre esse, né? Seiva bruta da raiz para cima, né, da árvore. Seiva elaborada é produzida na fotossíntese e vai então das folhas para baixo, né, para o caule, para a raiz e assim por diante. Aqui tem alguns exemplos, né, imagens microscópicas que mostram a presença aí dos vasos condutores. No decorrer da evolução, novas estruturas se desenvolveram. Então, órgãos para fixação e absorção de água e sais minerais, né, que a planta já não vai estar mais dentro da água, né? A planta vai estar no solo, então ela precisa de alguma estrutura que absorva essa água do solo, né? São as raízes. Epiderme com revestimento para impedir a desidratação, né? Na água não tem essa preocupação. Agora, em terra, né, fora da água, ela precisa de uma camada mais grossa que impeça
a desidratação. Células especiais chamadas estômatos, né? A gente vai ver aqui embaixo a imagem, que vai permitir aí a troca de gases, né, entre o vegetal e a atmosfera, além de permitir também a planta, né, liberar vapor de água para o ambiente. Aí está a imagem mostrando esses estômatos, né? São estruturas micro, né, na folha, presente na folha ali, mas que fazem total diferença no fluxo completo da planta. Bom, vamos avançar aqui porque essa aula ela tende a ficar grande por conta dos ciclos de reprodução, né, que são mais detalhados. E aí falando, né, de reprodução, galera, as plantas elas têm uma missão, né, dominar o mundo. Vocês podem perceber que principalmente essas mais, né, evoluídas, elas produzem semente, elas têm técnicas, né, de dispersão que o interesse é dispersar aquela espécie por maior área possível, né, mais distante possível da que está dispersando para não ter competição ali, né, de nutrientes. Enfim, ela tem, né, esse desejo de tomar a superfície terrestre. E é o que a gente vê, né? Se o homem não interfere ali no ambiente, o que vai nascer ali é vegetal de tudo quanto é tipo, né? Começando pelos pequenininhos, depois vai crescendo e até surgirem árvores de grande porte. Bom, então, falando em reprodução, as formas, né, de reproduzir também se modificaram. As algas, né, por viverem em meio aquático, tem lá gametas flagelados que nadam, né, e se encontram na própria água ali, né, ocorrendo a fecundação. Já os vegetais em solo firme, ao longo do tempo, então, foram adquirindo outras formas, né, de reprodução para conseguir dar conta dessa novidade que é viver em terra firme. Começando então pelas briófitas, eu tenho aqui exemplos de musgos, hepáticas, né? Aqui você tem uma noção do tamanho, né? Ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros e meio. A média aí, né, que pode chegar um musgo com a estrutura, né, de reprodução grande aqui, porque o musgo mesmo é esse aqui, ó, né? Ele é bem rasteiro. Vamos lá, continuando aí. Outros exemplos de musgo, né? Eles costumam tomar aqui as rochas, ambientes úmidos principalmente. Aqui está especificando aonde está o musgo, né? Porque tem presença também de líquens, que é uma mistura de algas e fungos. E aqui está o musgo. Aqui temos algumas hepáticas. E aqui temos o musgo, né? Que são as briófitas. E aqui do lado tem uma pteridófita, mas assim, foi especificado aqui para não confundir também, né? Esse aqui com o musgo, tá? O musgo é essa rasteirinha verde aqui. Falando então das principais características das briófitas, então foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, são minúsculas, né? Vivem em ambientes úmidos, não produzem flor, semente nem fruto, bem simples, né? A estrutura dela. Apresentam rizóide, cauloide e filóide. Em vez de raiz, caule e folhas, é rizóide, cauloide e filóide. Tá? A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos. Interessante, né? Por mais simples que ela seja, ela já tem essa propensão a tornar a planta impermeável, né? A não perder a água. Porém, não é tão eficaz, né? Então tem que estar em ambiente úmido para conseguir sobreviver. Avasculares, né? Quer dizer, não tem vasos condutores de seiva ainda, né? As briófitas ainda não têm. A água então é absorvida pelo rizóide, né? Que é entre aspas, raiz ali da briófita, e é transportada lentamente, célula a célula, até todas as células da planta, né? Até chegar
a todos os pontos dela ali, por meio de difusão. Não apresentam tecido de sustentação, né? Não é que nem o caule ali, que tem toda uma estrutura, né, rígida. A ausência de vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta alcance um maior tamanho. Pois é, já que ela não tem vasos, né, condutores, essa água vai passando até onde dá, né? Chegou um limite que não dá para você conduzir água de célula a célula, né, até muito distante. Então ela para de crescer ali, até onde a água alcança, né? Diferentemente das outras que, tendo vaso condutor, a água vai até aonde o vaso for. E por conta disso, ela depende, né, da água do meio para fecundação, para sobreviver. É a água que está presente ali, né, no ambiente úmido é que vai unir, né, os gametas ali para ocorrer a fecundação, tá? Então aqui tem a estrutura do musgo, rizoide, cauloide e filoide, né? O caule é bem pequenininho, né? A raiz é simples, né, mas já absorve a água do solo, e as folhas. E essa parte aqui é reprodutiva, né? Ela nasce para, o nome dela já diz, esporófito. Nasce para liberar esporos e gerar novos seres. Aqui tem a foto original, né? Separando o gametófito do esporófito. E aqui o ciclo de vida de um musgo. Vamos lá. Começar por ele adulto aqui, né? Então existem plantas masculinas e plantas femininas. A masculina, ela vai liberar o gameta masculino, né? Que vai por meio aquoso, né? O ambiente úmido ali, por meio da água, da chuva, enfim, alcançar a planta feminina. Então ocorre a fecundação e aqui nessa parte superior, então nós temos o embrião, né? Desse embrião, então, vai se desenvolver essa cápsula, né? Esse haste aqui, que é um esporófito. Então, dessa estrutura que se desenvolveu, né, por meio da fecundação, são liberados esporos e vão surgir novos seres, masculinos e femininos, né? E aí todo o processo, né, se repete. Beleza, vamos lá. Seguindo então para as pteridófitas. Então nós temos exemplo aqui de samambaia, né? Samambaia que tem a presença de soros aqui abaixo das folhas, né? São pequenas bolinhas pretas. Vamos falar mais sobre elas. Outras plantas, né, que são pteridófitas aqui também sendo representadas. Avencas. O soro também presente nas avencas. Pteridófitas, quais são as principais características dela? O segundo grupo vegetal, então, na escala evolutiva, né? Ela já vai ter, então, raízes, caules e folhas e vai ser vascular, quer dizer que tem vasos condutores de seiva. Por ela ter, né, vascularidade, ela vai alcançar, então, tamanhos, né, maiores de estrutura da planta. Os vasos condutores de seiva, então, são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Né? Essa evolução de ter vasos, ela é muito benéfica para os vegetais. Também vivem em ambientes úmidos porque, assim como as briófitas, elas vão utilizar da água, né, a ajuda da água ali para se fecundar, né, para unir ali os gametas masculinos e femininos. Então, aqui eu tenho a planta, né, samambaia, por exemplo, pteridófita, e aqui foi utilizada, né, a aproximação dessa parte aqui da planta. Então, pegou-se essa parte aqui, aproximamos, vocês vão ver que tem soros, né, são essas bolinhas pretas que ficam abaixo da folha da planta.
E dentro desses soros, né, são várias bolinhas. Dentro delas, nós temos esporângios, né? Esporângiozinhos que vão ser liberados aqui, ó. A planta, em determinado momento, vai liberar e dentro desses esporângios vão ter esporos. Esses esporos, então, liberados, vão germinar, né? E vão criar uma estrutura hermafrodita, chamada prótalo. Essa estrutura, então, ela vai ter, né, a parte verde, que é feminina, mas também vai ter o gameta masculino. Então, ó, essa parte verde que se formou, né, o prótalo, já grande, né, ela vai aqui embaixo produzir os anterozoides, né? A gente pode fazer uma comparação com o espermatozoide, né? E nessa parte de cima aqui, nós temos a oosfera, né? A parte feminina que vai receber os anterozoides. Então, por meio da água, né, essa estrutura vai se ligar aqui e vai ocorrer a fecundação. Ó, essa imagem aqui mostra, né, que a união desses dois aqui, ocorre a fecundação, então nós temos aqui um zigoto. Tendo um zigoto, essa estrutura, né, que foi formada daqui do prótalo, vai ter então o desenvolvimento de um esporófito jovem aqui, ó, né? Esse esporófito então vai crescer e vai se desenvolver, né? A samambaia, então, nada mais nada menos do que um esporófito, né? Contendo aqui os seus folíolos com soros, beleza? E aí, galera, o ciclo continua. Aqui tem uma comparação aí, né, das briófitas com os pteridófitos, do ciclo de cada uma. E uma imagem aqui no detalhe que mostra aonde estão esses soros. Uma comparação então entre biófitas e pteridófitas, com relação ao tamanho, né? Uma tem pequeno, outra tem médio porte. Briófita é avascular, a pteridófita já tem vascularização. A briófita vai ter rizoide, cauloide e filóide. E a partir da pteridófita, todas as outras vão ter isso aqui, né? Vão ter pelo menos raiz, caule e folhas. No máximo, elas vão ter outras estruturas além dessas também já presentes. Ambas não possuem nem semente nem flores e também vivem em ambientes úmidos, né? Que vai ajudar aí na reprodução delas. Falando então agora das gimnospermas, seguindo, né? Estruturas maiores, árvores grandes, de grande porte, vegetais conhecidos também como vegetais superiores. Uma curiosidade, né, para nós, qual a maior árvore do mundo? Então, é uma gimnosperma, a sequoia gigante. Para quem não sabia, né, olha a proporção de uma pessoa para uma árvore dessa, né? É muito grande. Essa foto aqui não é montagem, né? É uma pessoa mesmo que está ao lado da árvore aí. A altura acima da base, né? Acima do chão ali. Então, a média de 83,8 metros, né? É muito grande, a circunferência de 31. E o que mais chama atenção aqui é a idade estimada dessas plantas, né? Dessas árvores. 2.200 anos, né? Mais tempo do que tem mais tempo do que a vinda de Cristo à Terra, né? Que há 2020 anos atrás. Então, são plantas realmente gigantes. Aqui é uma imagem lá da Califórnia, né? Parque Nacional das Sequoias. Tem várias fotos aqui para ilustrar essa situação. Olha aí, o tamanho dessas árvores. Então, gimnospermas
eu tenho aqui alguns exemplos, né? Pinheiro do Paraná ou a araucária, é uma planta muito característica aí da nossa Mata Atlântica, né? Ela é encontrada aqui, apesar de não ser nativa. Pois bem, ela vai dar então, né, um fruto, vamos botar assim, né? Fruto de forma popular, né? Mas na verdade a estrutura é caracteristicamente chamada de flor. Então, eu tenho aqui algumas fotos, né, da pinha imatura, da pinha madura. E tenho a foto do estróbilo masculino. Aqui tem a semente, né, que é o pinhão, que é muito utilizado na alimentação, né? Você tira essa semente, você cozinha, né, na panela de pressão, tira essa casca e come essa parte de dentro aqui. Outros exemplos de gimnosperma. Vamos lá. Uma série de fotos aqui, né? Diversas formas de estróbilo também. Bom, então, quando a gente fala das características dela, a gente vai conseguir comparar melhor também, né, com relação às outras que nós já estudamos. Essas plantas, então, vão ser vasculares, a maioria delas de grande porte. Só são de grande porte porque tem vascularização, né? Possuem raiz, caule, folha, estróbilos e sementes. Né? Estróbilos são essas pseudoflores, né? Ele chama aqui de flor rudimentar, porque não tem pétala, não tem ovário, então, consequentemente, não vai ter formação de frutos. Os gametas, então, são produzidos nos estróbilos, né? O gameta masculino não é flagelado, então é transportado aí dentro de um grão de pólen, né? Esses estróbilos, né, que são essas pseudoflores, não vão ter elemento de atração ali para chamar pássaros, abelhas, né, agentes polinizadores. Então, a forma principal de polinização dessas árvores é pelo vento mesmo. Né? O vento vai levar ali o gameta masculino até o feminino e ocorrer então assim a polinização. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem mais da água do ambiente para a fecundação. Olha que interessante. As outras duas que nós já falamos dependiam muito da água, né? Essas duas não, elas dependem do vento, como nós vimos, né? Para germinar, para fecundar, e por isso elas são as consideradas, né, as primeiras conquistadoras definitivamente do ambiente terrestre. Se desprenderam da água para reprodução. Não é que elas não utilizem a água para a vida delas, né? Claro que utilizam para fotossíntese e tal. Mas para reproduzir-se não precisa, né, necessariamente da participação da água ali. Seu embrião então fica protegido na semente, né? Apesar da semente não ser protegida, né? Inclusive por isso que o nome é gimnosperma, né? É como esperma vem de semente e gímeno de nua, semente não protegida, né? Por um fruto. Então, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação, né? Dentro da semente existe uma estrutura chamada embrião, que vai dar origem, né, a novas plantas. E o restante da semente que envolve esse embrião ali é nutriente, né, para esse embrião se desenvolver até ter capacidade de pegar nutrientes da terra depois. Vamos lá. Aqui tem o ciclo de vida de um pinheiro. Eu vou deixar para falar aqui mais à frente, que fala da gimnosperma como um todo.
Bom, então eu tenho aqui as folhas, né, que tem o órgão, né, as flores, os estróbilos masculinos e femininos no mesmo ser, né, no mesmo galho. E isso facilita, né, com que o vento pegue esses pólens presentes no cone masculino e leve por meio do vento aqui até o pólen feminino, até o cone feminino, ou estróbilo. Então, esse grão de pólen entrando, né, nesses espaços aqui aonde tem o óvulo, ele alcança, né, o grão do pólen alcança o óvulo e ocorre então a fecundação. E aí essas sementes vão ser desenvolvidas, né, aqui dentro e a partir daí eu tenho a possibilidade, né, dessa semente cair em solo e gerar uma nova planta, né? Então é dessa forma que ocorre a reprodução nas gimnospermas. Tem aí a outra foto do pinhão. Agora, para terminar, a gente vai falar das angiospermas, né, que são essas plantas mais evoluídas, as plantas frutíferas, né, que contêm um fruto, contêm essas flores completas que chamam, né, agentes polinizadores, insetos e tal. Vamos lá. Então tem várias fotos aqui, né, para a gente exemplificar. Agora falando das principais características das angiospermas. São então vasculares e possuem raiz, caule, folha. Aí, né, tá em vermelho, tá em rosa, enfim, em destaque. Flores, sementes e frutos. Então, isso aqui tá em destaque não é à toa, né? Essas duas estruturas aqui. Não, não é à toa que elas estão aqui em destaque, porque somente nas angiospermas elas são presentes. Também não necessitam de água, né, para ocorrer a fecundação, como na gimnosperma. Suas flores produzem o néctar, né? Os passarinhos podem dizer que imagino, né, que eles pensem que esse néctar, né, é a solução dos deuses para eles, né? Porque é uma solução açucarada que atrai, que faz com que eles se sintam atraídos pelas flores, né? E aí, sendo atraídos, eles bebem, né, desse néctar e ajudam a polinizar, né? A levar o agente masculino, né, até o óvulo feminino e causar então assim a fecundação. Pois é, da união dos gametas forma-se o embrião dentro de uma semente. Mesma coisa, né, dentro da semente que nem gimnosperma. Porém, após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto com a semente dentro. Então, né, esse fruto vai proteger a semente e a semente protege o embrião. É o fruto vegetal mais recente, mais abundante na Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, né? A flor antecede o fruto. É uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de semente. Então você perceber, né, as árvores que dão flores, quando essa flor ela é fecundada, né, por algum agente polinizador, um inseto, um besouro, essas pétalas vão cair, né, a flor em si vai se desfazer e vai ficar só esse ovário, né, que vai se desenvolver e vai formar o fruto. Quando essa flor não é fecundada, ela cai, né, simplesmente cai e não se desenvolve, ela morre. Então não é gerado fruto ali. Por isso a importância, né, da gente cuidar, né, de todas as espécies. Algumas que podem parecer para a gente meio que sem fundamento na natureza, né, elas têm a sua função e muitas delas, por exemplo, as abelhas, né, são mal vistas. Pessoas matam abelhas à toa, né,
mas elas são tão importantes agentes polinizadores. Então vamos às diferenças aqui das gímenos e das angiospermas. Aqui embaixo, né, a estrutura reprodutora das gimnospermas é o estróbilo e das angios é a flor. Da anterior, os gametas são produzidos nos estróbilos, né, naquelas falsas flores, e aqui agora os gametas são produzidos na flor. Os estróbilos não atraem os animais, né, então usa-se do vento, e as flores têm o néctar ali, né, oferece o néctar para o animal e o animal oferece a fecundação ali, a troca dos materiais masculino e feminino ali para ocorrer a fecundação. As flores então não possuem ovários, portanto não produzem frutos nas gimnospermas. E as flores nas angiospermas possuem ovários. E aí então elas se transformam em frutos. Ciclo de vida das angiospermas, galera, é simples e é bem interessante. Eu tenho aqui uma flor, né? Dentro dessa flor aqui, essa parte verde, lá embaixo eu tenho o ovário, né? E aqui o animal ele coloca geralmente o bico aqui para alcançar o néctar, né, que tem aqui dentro. Então o órgão feminino da flor e por fora, né, essas estruturas aqui são estruturas masculinas da flor, né? Então os animais que vêm na flor, geralmente eles pousando, né, na flor para conseguir o néctar, eles já conseguem ajudar na polinização, seja por meio, né, do movimento ali e acaba com esse movimento do pouso dele empurrando o pólen para dentro da parte feminina, ou mesmo as patinhas, né, o bico sujo ali da parte masculina, quando ele entra em contato com a parte feminina, ele acaba polinizando a flor, né, fazendo a fecundação dela aqui. Beleza, ocorreu a fecundação, então se desenvolve, né, aqui dentro esse conjunto aqui do zigoto e vai chegar a se desenvolver um fruto. Pois é, o fruto então ele vai ser uma proteção para a semente, né? E dentro da semente você vê que tem um embrião aqui. Mas também o fruto ele vai ser geralmente, né, o fruto maduro ele está com uma cor bem característica, né? Bem chamativa, e é justamente para atrair os animais. Esses animais geralmente pegam, né, o fruto, comem, levam para outros locais e a semente, né, geralmente não é consumida. Então a probabilidade dessa semente ser colocada num local e germinar é grande, né? E aí dá origem a novos seres dessa mesma espécie. Então está aqui, né, a germinação, e assim o ciclo se repete. Aqui tem a estrutura da flor nas angiospermas, né? O órgão reprodutivo aqui todo, tanto masculino quanto feminino. Então aqui na antera, né, local onde são produzidos os grãos do pólen que contém o gameta masculino. E no óvulo, local onde está o gameta feminino, a oosfera. Pode ver que ele é um pouco mais alto até, né, que permite que os grãos, né, de pólen consigam entrar aqui no estigma. Beleza. Então aqui tem algumas fotos, né, reais aí dessa estrutura da flor. A própria flor também tem uma cor, né, muito bonita, muito chamativa, porque a intenção dela é chamar esses agentes polinizadores para ser fecundada, né? É questão de adaptação, né, de sobrevivência também, essas cores delas. Então tá aí, galera, a gente falou
né, sobre os 4 grupos principais aí do reino Plantae. Aqui tem alguns agentes, né, polinizadores, borboletas, abelhas, morcegos, besouros, moscas. Aqui na verdade é um besouro mesmo, né? Beija-flor. Tem flores que só aceitam um determinado tipo de animal para polinizá-la. O animal tem a estrutura específica para abrir aquela flor ali, né, e alcançar o seu pólen. Enfim, a gente está dividindo, né, esse conteúdo grande aqui em alguns capítulos e depois a gente vai continuar falando sobre outras características das flores. Espero que tenham gostado, né? É uma aula bem detalhada. Peço que vocês não se atentem necessariamente aos nomes, né, científicos e difíceis, mas como que funciona, né, as formas de reprodução. É isso que vai contar principalmente na hora de responder alguma questão, de fazer alguma prova, tá bom? Fiquem com Deus, eu vou estar lá disponível no Google Class para continuar a nossa aula de hoje.